uma sensação muito forte, assim, sabe? Eu até hoje, assim, tem hora que eu sinto meio em êxtase, assim, sabe? Eu fico essa imagem, ela quase todo dia ela vem na minha cabeça, sabe? Não é difícil, tá difícil de esquecer isso. É uma sensação muito boa. Eu tive muitos momentos ali, igual eu contei dessa história. Eu tive muitas outras histórias ali depois da prova, muitos abraço forte, sentimental ali por essa vitória. Então, eu acho que não era só eu que estava querendo isso. Tinha um público muito grande aguardando essa chegada. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quê? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje a gente tem uma episódio muito especial. A gente está falando sobre um pós-prova, relatos da La Mission com o presidente Wellington Noronha. A gente está falando um pré-prova, o pré-Paraty, o UTMB Paraty, que está chegando daqui em breve. E, gente, é uma bate-papo muito legal. Além disso, a gente entra a evolução de Wellington Noronha, o presidente, como atleta. Desde quando eu conheci ele uns 7, 8 anos atrás, como ele achou si mesmo como corredor, o que significa morar em Passo 4, ao lado da Serra Fina, impacto esse time na vida dele. A gente entrou a evolução do esporte e como que é para um atleta no nível elite aqui no Brasil, como o Wellington, que significa a evolução do esporte, como ele vai escolhendo as provas, como ele vai preparando jeitos diferentes, quando ele sabe ele está pronto para uma prova. Gente, a gente entra em muitos detalhes sobre a missão. Ele vai falando muito sobre estratégia, o que ele estava tentando fazer esse ano no plano. Gente, acho que você vai gostar demais. Eu gostei demais, mas eu quero saber de você. Você gostou? Se você está gostando, gente, deixa um likezinho. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode fazer inscrição. Eu gosto de deixar esses episódios mais cedo no YouTube. Como você vai saber quando está saindo o próximo episódio? Tem que fazer a inscrição lá no YouTube. E você vai receber uma notificação que a prova está rolando, o episódio está rolando. E, gente, é um jeito de apoiar o outro lado podcast. Pelo likezinhos e inscrição. Gente, grande abraço. Tomara que você vai gostar dessa prova, esse episódio. E foi um prazer ter esse bate-papo com meu amigo. E, cara, que eu tenho muito prazer compartilhar as trilhas com esse cara. Vamos lá falar com o grande Wellington. Wellington Noronha, o grande presidente. Seja bem-vindo do outro lado. Salve, galera. Obrigado. Tudo bem? E aí, meu amigo? Cara, bom demais isso aqui, mas nossa, tem muitas coisas que eu quero falar com você, tem muitas coisas que aconteceu. Esse ano a gente falou um pouquinho, mas a gente não tinha uma chance de entrar qualquer assunto com profundidade, então Sim. tem muitas coisas para explorar. Mas enquanto eu estava preparando para nosso bate-papo agora, eu estava lembrando, se não me engano, eu conheci você em 2016, 2015. Acho que foi o desafio das serras. Sim, exatamente. Foi isso. Foi um desafio em dupla, né? É isso, mas a gente não estava correndo em dupla. Eu acho que você estava correndo sozinho, né? Sim, sim. Eu tava fazendo com o Carlos e você Com o estava Carlos, sozinho. você estava com o Carlos. Eu lembro Nossa, muito, recordo muito bem disso. cara, eu lembro porque eu não tava o primeiro dia eu corri muito mal, eu tava putz comigo mesmo. Sim. E você tava tentando puxar a conversa comigo, eu fui tipo, eu tava chateado com vida e tudo assim, mas cara, explica para mim e para as pessoas ouvindo, quem foi o Wellington de 2016? Nem foi presidente nessa época, se não me engano. Então, quem Não, foi o não. Wellington em 2017? Teve muita mudança de lá para cá, né, cara? Tava iniciando o treino, tava aprendendo, aprimorando, tava gostando ainda, vendo o que eu queria, qual a minha distância, aonde eu ia me encaixar. Então, de lá para cá teve muita coisa crescente para me chegar nesse nível de hoje.
Então, como foi essa evolução? O que se descobriu com isso? Essas últimas, 7 anos de Ah, Stefan? fui pegando gosto, fui estudando, que hoje eu sou educador também, né? Então consegui aprimorar bastante nessa parte. É, frequentando mais a serra, coisa que eu não fazia antes, então mudou muita coisa. Aumentei carga de treino, volume, bike, muita coisa mudou. E que se Minha, descobriu com isso? Porque eu tenho. A gente tem o perfil um dos outros, né? A gente sabe, o fulano vai fazer bem nesse percurso, ou Wellington, esse percurso. Eu tenho minhas ideias, mas e que sim, você acha que é um percurso feito para o Wellington Noronha? eu acho que é um percurso com bastante ganho, percurso travado, puxando para um track, bem travado. Eu acho que esse é o perfil do Noronha. Só que teve muitas mudanças de lá para cá, teve muita melhoria. Trabalhei pontos específicos de, vamos dizer, ponto fraco meu e consegui melhorar bastante com isso. Então, um dos objetivos meu para esta prova foi trabalhar mais essas partes que os pontos fracos meu e aonde que talvez algum adversário meu poderia dar trabalho. Então, eu pensei também qual parte o tal adversário poderia me dar trabalho. E eu trabalhei nessa parte também. Então, eu não vou te deixar passar sem me dar detalhes aqui. Fala sobre esses pontos fracos e o que se fez para desenvolver. E, gente, mais uma coisa, muito rápido. A gente vai falar muito nesse episódio sobre Paraty. O UTMB Paraty, grande novo prova no Brasil, que vai rolar daqui em breve. Provavelmente isso vai ser o último episódio antes da prova. E, gente, eu vou fazer alguma coisa no outro lado. A primeira vez a gente vai tentar fazer isso, o shakeout no outro lado. O que é um shakeout? Shakeout é uma coisa que você faz antes de uma prova. É o último trotezinho que você faz só para eliminar um pouquinho daquela ansiedade, aquela parte aperta que você tem antes da grande festa. É uma oportunidade de relaxar, falar com a galera. A gente vai fazer um trotezinho. Gente, bem honesto, quem estava lá na missão, nossa, é uma festa enorme e infelizmente não tem a hora de falar com todo mundo do jeito que eu quero, ainda mais com as pessoas importantíssimas na nossa comunidade. Então, eu estou convidando pessoas, amigos do outro lado, para participar nesse shakeout. E esses amigos estão incluindo vocês como ouvintes do podcast. Eu quero ver vocês. Mas eu não vou divulgar propaganda, coisa assim. Sobre o Shakeout, se quiser participar, vai rolar quinta-feira, dia 21, a primeiro dia depois abrir tudo do UTMB para ti. Mas se quiser saber a hora, onde a gente vai encontrar, tudo assim, me manda uma mensagem pela Insta ou no WhatsApp, e eu posso passar isso para você. E nada de ser tipo uma coisa VIP, nada assim, é uma coisa de só deixar os números com as pessoas que querem participar mesmo. O assunto vai ser estratégia para provas, e estratégias para ti e quem vai participar, e projetos. Eu vou deixar espaço para uns convites falar sobre os projetos que eles têm. Então, gente, quem vai participar para ti, eu estou animado a te ver, vai ser um grande show. E, gente, vamos em frente com esse bate-papo muito, muito legal com o presidente. Assim, eu pensei muito na parte de descida, né? Que seria vamos dizer, um ponto fraco meu, que eu melhorei muito, principalmente nas descidas técnicas, né? Que eu sabia que talvez um dos adversários, né, que era os ponteiros ali, poderia chegar mais próximo de mim. Então, trabalhei muita. Dessa vez eu trabalhei mais descida do que subida, na verdade. Então, isso aí me ajudou Então, bastante. você está falando só esse último ano, você não está falando sobre esses últimos 7 anos, você está falando só esse ano, você está Sim, focando sim. na Estou da falando só desse descida, ano. mas
Então, mas esses sétimo anos, me fala como foi o facto que você mora em Passo Quatro, Minas Gerais, você mora ao lado da Serra Fina, esse lugar para quem gosta de montanha, isso é um playground. Sim, com Eh, certeza. Qual impacto essa tinha em você como pessoa, como atleta? Como? Eu não entendi. Qual impacto essa tem você como pessoa, tipo, e seu ponto de vista de trail, sua vivência com trail, e você como atleta, porque se quiser melhorar nas descidas técnicas, você tem muitas opções. Sim, sim. Ah, aqui a gente é rodeado de montanhas, né, cara? Tem o Parque Nacional de Itatiaia, então tem Marins de Itaguaré. Eu não vivo só de Serra Fina, né? Eu não treino só Serra Fina. Então tem mil opções. E fui aumentando aos poucos coisas que eu gosto, envolvendo muita bike. Eu vim da bike, né? Então eu de lá para cá eu vivi os dois esportes praticamente, fui crescendo junto, fazia muito treino, começando na bike para mim ir para trilha e ia até um momento de bike, fazia trilha e voltava de bike. Isso aí era umas coisas que eu gostava muito e foi crescendo, foi aprimorando, gostando e cada vez mais. Eu acho que o principal motivo de tudo isso é a gente fazer o que gosta, né? Eu não, em 7 anos não veio, não foi 7 anos de dedicação, foi 7 anos de prazer, né? Envolvendo tudo. Então, eu acho que 7 anos de dedicação é muito mais difícil do que 7 anos de prazer. Então, muda muita coisa, né? Isso aí. Mas, então, eu vou entrar na missão e tudo isso em breve, mas me dá um exemplo. Como você gosta de usar o bike no seu treinamento? Eu gosto de usar muito pensando na força e na resistência. Uhum. Quanto é que eu faço? Quando eu faço bike, eu prefiro fazer bastante rodagens longas, de altas horas, porque ela me dá muita resistência, força, e o principal para o trilho, porque para mim é o impacto. Ele não dá o impacto do que a corrida me dá. Então, e eu, em particular, eu tenho dificuldade de correr, vamos dizer, 3 dias em seguida que seja. Se for para mim correr 4 dias em seguidas, eu não consigo. Isso não é meu perfil de treinar 3 dias em seguida corrível. Então, a bike ela me dá esse conforto, me mantém essa pegada no treino. Então, uma semana normal para você seria tipo 2 dias correndo, um dia no bike e Isso, depois você volta isso. para É, correr. raramente eu corro 3 dias, 3 vezes na semana em seguida. É raramente. É quando, a não ser que seja muito curto, treino curto, um pouco mais de intensidade, alguns regenerativos no meio, mas treinos intensos em 3 dias eu não consigo correr. En- Para mim, eu não vejo vantagem, assim, eu não vejo ponto Aham. positivo. Isso é muito interessante para mim, porque eu estou pelo contrário. Primeiro, eu detesto o bike e eu adoro volume, eu adoro correr todo dia. Sim. Mas acho que cada atleta é diferente e acho que para mim isso é muito interessante. É Correndo legal três. que, assim, cada um tem o seu perfil, né? Eu fico admirado de ver vocês correndo 3 dias. Eu queria Uhum. correr até 4, mas eu não, já tentei e não é meu perfil. Hoje eu não estou adaptado para isso. Talvez, quem sabe para frente. Mas como eu gosto muito de bike, vindo da bike, eu não pensei em tirar a bike 100% ainda. Então, você Até está usando o bike mesmo para colocar muito volume na semana, porque tipo, para mim, pessoalmente, correndo três dias por semana, alguma coisa assim, eu ia ficar com muito medo, tipo, eu não tenho volume para correr qualquer coisa mais do que sim, 42 quilômetros. É, tipo, até fazer no nível de performance alto. sim. En- Então, você tá usando o bike como colocar muito volume na seu Sim. sistema. E como preparatório para o treino mesmo, né? Eu me sinto confortável, eu me crio confiança fazendo bike para me fazer para me ter performance no treino. E eu consigo fazer isso. Cara, com isso, quando você entra. Vamos entrar em 2023, no início do ano.
Como você estava olhando? Se dá para lembrar, tipo, dezembro, acabando o ano passado, entrando esse ano, que foi suas ideias do ano? Porque eu, olhando as provas onde você jogou seu nome, você entrou, eu tenho umas ideias, mas eu quero ouvir você falar, tipo, que você estava planejando para o ano? Eu entrei um ano assim que eu terminei, na verdade, a La Mission 2023, já ficou isso na minha cabeça, né? Que 2024, em 2022, na verdade, né? Quando eu encerrei, já ficou isso na minha cabeça, que 2023, essa La Mission tinha que ser minha. Então, eu já foquei muito nisso, era a minha prova-alvo, meu objetivo principal era isso. Sim, não quer dizer que eu ia ganhar a prova, mas eu estava muito confiante, eu dediquei muito, trabalhei muito para isso. Não quer dizer que quem treinou mais ganhou, talvez juntou tudo, né? Bateu o ciclo certo, é, o descanso, a minha rotina, então foi tudo bateu muito certo, né? E minha estratégia foi perfeita e não poderia ter sido outro Ah, resultado melhor e que. eu vou pegar todas as detalhes sobre essa estratégia, mas antes disso, tipo, por exemplo, eu sentia falta de você lá na Indomity. Eu não sei se o Indomity é uma prova, a Pedra do Baú. É É, uma prova que você vai pulando de propósito, mas e depois você entrou várias provas de skyrunning. Você sim, entrou a Jaraguá Sky, você fez parte da Evolution, você fez parte do Mestre Álvaro. E você tinha resultados, vou falar sinceramente, eu acho que seus resultados estavam altos e baixos, eu sim, acho. sim. Que na verdade o começo do ano para mim ele é muito difícil. Eu não consigo me encaixar na corrida. Eu tava me sentindo pesado, fora de performance, por mais que eu tentei. Quanto é que já faz 2 anos que eu tento correr a Indomit e eu não chega na parte final, eu não consigo correr ela, eu não consigo chegar preparado. E porque é muito difícil para mim o início do ano, para mim ter uma performance. E eu sou o tipo de cara que se for para mim completar a prova, para mim não vale a pena. Entendeu? Eu respeito demais, tenho orgulho de quem faz isso, acho muito legal, mas o meu espírito é competitivo. Eu sou competitivo, então isso para mim não vale a pena. Eu tento chegar num nível alto lá, mas o início do ano para mim é muito difícil com isso. Eu acho que é muito interessante, porque quem não sabe, você trabalha como guia também Sim, lá em Passa Quatro e você passa muito tempo na montanha. Pode ser como guia, pode ser ajudando a limpar as trilhas, pode sim, ser para manter a travessia aí. Então, para mim, se eu estou colocando, tipo, se eu fosse você e tem uma prova chegando, eu acho que qualquer pessoa que tem esse espírito de competição, se você está vendo uma prova e você sabe os nomes, quem vai participar, nossa, você quer participar? E para mim, eu acho que eu sei como que é. Você tem a faca na mão, mas você não pode usar do jeito que você quer. sim, Mas para exato. mim, eu ia me enganar. Eu ia falar, tipo, ah, não, você tem a faca, você tá passando tanto tempo na montanha, você pode fazer, você sabe como fazer. Mas no meu coração mesmo, eu sei, não estou preparado. Não, como que é? Como você vai medindo isso? Quais sinais você está olhando antes para saber, tipo, ok, não, eu estou pronto para É, participar numa prova? eu vou me avaliando através dos treinos meus, né? Em cima de treino, o tempo que eu passo na serra, meu peso corporal, que no começo de ano é difícil para mim, trabalhos de guiada, tudo isso envolve muito. E aí eu vou analisando de o decorrer, porque eu tenho uma vida normal também, como qualquer um. Fora isso, a gente tem a rotina de casa, tem família, então acaba envolvendo muita coisa, né? Para a gente chegar num nível de performance, tem que unir tudo e é bem complicado a gente conseguir unir tudo assim, de uma vez só. Cara,
Eu quero ouvir como você vai lidando com essas situações, mas eu falei e acho que você combina, tipo, umas provas não deu o jeito que estava planejando mais cedo no ano. Então, eu falei rápido com você depois de Araguascai e depois o mestre Álvaro, e eu sei se não, não foi o jeito que se estava esperando. Pode falar o que foi e como você vai lidando com provas assim? Então, eu não tive, vamos dizer, os resultados que eu esperava nessas provas, né? Mas primeiro o motivo que me chamou para mim ir para essas provas foi de conhecer o lugar, né? Eu não conhecia Mestre Álvaro, eu não, esse tipo de prova que eu tive no início do ano foram as provas diferentes e, vamos dizer, um pouco puxando para o meu perfil, né? Que tinha as montanhas travadas, algumas partes corrível. Então, para mim foi uma experiência muito boa. E já pensando em somar para os próximos, para o meio do ano, né? Tipo, igual Lamisson, que era a minha prova-alvo. Então, para mim, isso já está sendo muito válido. Mas, assim, eu confesso para você que foi bem difícil, assim, de eu chegar vamos dizer, no resultado que eu cheguei e não estar satisfeito com aquilo. Mas a gente tem que saber lidar com isso também, né? Nem sempre a gente ganha. A gente não vive só de vitória, então a gente tem que apanhar também para ver o que está faltando para a gente poder aprimorar. A gente não consegue atingir o pico numa primeira prova, é muito difícil a gente chegar nesse nível. Então, você falou, você entrou o ano com a missão na cabeça já. Como você usou isso como um jeito de alimentação da alma para continuar treinando esse ano? Porque tem vários aspectos. Você pode pensar uma coisa de rancor. Depois que aconteceu em 2022, a famosa chegada entre você e Celinho, seria fácil, tipo, pensando demais sobre isso, fica, não, raiva para Celinho. Eu acho que todo mundo ouvindo o que eu vi no nosso podcast ano passado sabe, não tem nada assim entre vocês. Mas com si mesmo, como isso aconteceu, ou foi simplesmente, não, eu quero voltar e arrasar 2023, uma inspiração? Como você usou essa energia de 2022? Foi mais ou menos exatamente isso que você falou no final. Eu queria viver esse momento, né? Eu, no momento algum, eu tive rancor do Celinho. Para mim, ali, eu queria a vitória no quintal, né? Na Serra Fina. Não pelo fato de eu ter perdido pro Celinho. Então, eu coloquei muito isso na cabeça, que eu queria um título na Serra Fina. Quanto é que eu já ganhei uma edição anterior, que é onde eu cheguei disputando com o Piscininho. Porém, foi um ano de muita chuva e não passou na serra. Aí o percurso foi mais estrada e não passou na serra. E esse ano eu ganhei a edição, fui campeão. Só que eu não me senti campeão, porque eu não passei na serra. A prova ela teria que ter passado na serra e eu não senti vitorioso. Isso ficou na minha cabeça bem daquela vez que, pô, eu tinha que ter, eu quero ganhar uma Lamisson passando na Serra Fina. E esse ano, como eu sabia que ia ser a Serra Fina inteira, ia ser muito mais desafiador e prazeroso, né? Se eu conseguisse esse título. Então, eu fui muito focado nisso, falando que esse ano é, teria que ter sido meu ano e eu fiz muitas mudanças para isso acontecer. Quais mudanças foi isso? E quem ouviu o pré-la missão no podcast, você falou, você tinha uma coisa na sua voz quando, nessa mensagem que você mandou para a gente, onde você estava pronto. Eu não vi nenhuma dúvida nas seus olhos, o jeito que você estava falando, você sabia se tinha alguma coisa extra nas pernas. Quais sinais você estava sentindo como foi isso? Como você sabia isso? Como você tinha essa coisa de saber, eu tô pronto, porra. Eu aprimorei, eu tava guardando muita energia positiva do público, né? Tinha muita gente esperando essa chegada, então
É claro que eu fiz uma prova, a minha prova, no momento pensando em mim, mas teve muitos momentos também, não na prova, mas muito tempo antes também eu pensava, né, nesse público que queria também essa vitória, queria viver esse momento comigo, que eu imagino que muito pouco, teve muito mais rancor do que eu guardei dessa chegada. Então, eu queria provar para eles que eu era capaz de fazer isso, reverter o caso, entendeu? Então, antes disso, até depois dessa chegada desse ano, eu vi muita história, assim, gente que teve uma senhora que ela veio de Hong Kong, ela estava correndo, ela veio ano passado, viu a chegada, e ela não gostou. Esse ano ela voltou à prova por mim. Ela conta é que ela chegou de Hong Kong, ela veio aqui, chegou, a primeira coisa que ela fez, ela foi na igreja, foi na meditação dela, foi entregar na mão de Deus e ficou esperando minha chegada, cara. Então isso para mim foi muito marcante ouvir isso dela, entendeu? Tinha uma energia muito forte. Uau, que coisa, quase pode ser impressão em cima de você. Não, alguém viajou pelo mundo para ver você chegando. Que é Não, isso? teve muito, assim, e todo mundo apostou, né? Desde até o pessoal da filmagem, vamos dizer, o Paulinho, é claro que ele não tem que postar em mim, mas era tipo assim, querendo ou não, eu sou da região, né? Eu treino ali, ele sabe meu dia a dia, minha vontade de ganhar a Serra Fina, na verdade, né? Não é. Então ele é uma paixão ali já, então tem muita coisa envolvida entre eu e Serra Fina. Entrando e planejando é uma coisa grande para todo mundo que participou no 80 quilômetros esse ano. Grande coisa foi a mudança de percurso para ser mais difícil. E a falar, tipo, tinha muita muita falada, tipo, como vai ser? Acho que no início pessoas vai ser, não, quem ganha vai ser 15 horas, e depois foi 14, e depois, e eu não sei se você tá ligado, mas a nossa galera, qualquer coisa, o Noronha, o presidente estava falando, foi uma rádio peão entre a gente. Foi tipo, a Noronha falou vai ser mais 1 hora. Ah, não, não, não. Agora a Noronha falou mais 1 hora e meia. Ah, Noronha falou ele vai chegar na nativa em 6 horas e meia. E foi uma. Eu não falei nada para você, mas. Mas, mas, mas eu sei disso. Eu já imaginava isso. Então, quanto é que teve muita coisa aí que vocês não ficaram sabendo do Noronha? Tá na mente do Noronha. Teve muito tempo na mente do Noronha. É muito. Mas eu sei disso que isso aconteceu. Não me resta dúvida. Mas como foi seu plano entrando? Porque quando você falou, eu acho que você falou para mim na Jaraguascai, você falou 1 hora e meia até 2 horas mais, por causa dessa mudança de percurso. Sim. Mas eu vou falar bem, depois, então, você falou isso, um cara da região, você conhece o percurso, o presidente falou isso, eu estava planejando meu prova mais ou menos assim, mas quando eu estava olhando no percurso mesmo, eu vi que não, foi mais difícil, sim, mas É, não tanto quanto eu acho que pessoas estavam esperando, na minha opinião. É um percurso muito difícil, não quero tirar nada disso. não, Mas o jeito que pessoas estavam falando no início, eu achei que seria muito mais. eu E também. eu acho que foi difícil, mas quando eu estava estudando uma semana antes, eu var tipo, eu acho que vai ser só 1 hora mais para a maioria, para a galera em frente. Vai ser no máximo 1 hora mais. Mas como que você estava planejando? Que você achou da mudança de percurso? Eu achei que ficou mais gostoso o percurso. Eu não achei que ficou tão difícil assim a mais. Isso pensando para nós da frente. Eu acredito que vamos pensar na prova geral do meio, o pessoal do meio para trás, eu acho que eles sentiram uma dificuldade maior. Uhum. Mas eu até queria saber de vocês da frente o que você achou, mas para mim foi mais, vamos dizer, mais prazeroso esse percurso. Acho que ficou mais gostoso fazendo a serra inteira, pegou umas partes de estradas
gostosas, rápidas. Então, eu acho que ficou menos amassante a prova, para mim, no meu olhar, assim. Eu tô com você 100%. Na minha opinião, a única coisa é, ano passado, nem foi planejado, mas a gente largou 6 horas da manhã. Quando a gente chegou lá em cima, foi uma hora perfeito do dia. A gente estava em cima de todas as nuvens. A gente passou um pouquinho disso esse ano, mas foi aquela hora, tipo, 7h30, nem foi 8 horas da manhã. A gente estava lá em cima das nuvens e foi ótimo. Isso foi a única coisa. Ao resto, eu tô com você, cara. Eu acho que o percurso foi muito legal. É uma quebra-cabeça muito interessante. Porque você Sim. tem tantos quilômetros de trekking e tantos quilômetros onde você pode correr e correr rápido e a subida descida, mas tem muitas descidas onde você pode voar, você pode ir muito rápido e Sim, você tem descida muito técnica. é, Então, vamos dizer que foi um percurso para os dois tipos de modalidade, para quem corre e quem gosta de trilha, fugiu da minha mente agora. é, Foi um quem percurso, gosta mais técnica e quem gosta só de isso, correr mais de asfalto, você sim, pode ganhar espaço em qualquer lugar sim. aí. Então, dava para ganhar a prova para quem é de estrada corrível também, tem um mínimo de trilha aí. Mas você tem que fazer muito certo, você tem que planejar muito certo, Sim, porque sim, você sim. tem que saber, tipo, onde você tem que ir com calma e onde você tem que ir com pressão muito. Porque, assim, para quem é mais corrível, eu acho que a prova ela fica mais difícil, porque a parte corrível, vamos dizer que ela é no final da prova, né? E eu Uhum. acho que para você crescer no final da prova é muito mais difícil, né? A chance é menor de você pegar, ou vamos dizer, os primeiros ali. Então tem que ser muito bem trabalhado e o cara tem que estar muito preparado para pra ele pensar que vai ganhar na parte de estrada, né? Para quem não é de trilha. Eu acho, nesse percurso, eu acho mais difícil, se ele estiver pensando assim. E vamos entrar o dia da prova. Você largou, e que eu sei, ou o que eu vi, o Celínio ficou com você a primeira subida aí, até Toco do Lobo, mais ou menos. Pode falar o que aconteceu parte por parte aí? A Sim, sim, largada até Toco do Lobo. Eu sei se você estava em frente o tempo inteiro, mas sim, o que estava sim, sim. rolando lá em frente? Eu já larguei, vamos dizer, liderando, né? Celinho ficou 1 metro de mim, distante de mim, 1 metro, no máximo 2 metros de distância. Só que eu senti que nessa distância, nesse distância entre mim e ele estava com dificuldade. Ele estava mais ofegante, estava meio que pesado, forte para ele. E para mim eu estava confortável nesse ritmo. Então, e aí quanto é que chegou, o único ponto que ele realmente encostou em mim foi no PC Toque do Lobo, que ali teve abastecimento, verificação de equipamento que eles pediram a Norak, lanterna, e aí houve alguns atrasos, alguns enroscos ali, foi onde que ele encostou em mim. E aí, quanto é que a gente saiu junto do PC, a gente saímos junto. Mas aí passou o riozinho ali da toca, eu já comecei a abrir novamente. E aí, dali em diante, eu só fiz a prova sozinho. Mas como foi na cabeça de você? Porque, ok, Celínio pode ser que ele estava meio pesado nesse ponto, mas você sabe como ele é. Ele Sim, pode recuperar a qualquer minuto durante uma prova e de repente ele volta, tipo. E a outra, eu não sei como falar, mas a outra coringa nessa prova foi Silverstream. sim, sim. É a primeira vez que ele está fazendo essa distância, a primeira vez que ele ia passar mais do que 10 horas numa prova, mas a gente sabe que Silverstream é Silverstream. Sim, com Então, certeza. saber que você tem Silverstream atrás de você, como foi sua cabeça depois do Toco do Lobo Assim, eu já. Antes da largada, na verdade, no momento da largada, eu já tinha em mente o que, que eu ia fazer, vamos dizer, o plano A na largada. Esse foi o meu primeiro plano, minha primeira estratégia. A estratégia minha já era tentar realmente quebrar, assim, dispersar o pelotão. Eu queria dividir para que cada um fizesse sua prova em si. Eu não queria
que um levasse o outro. Eu queria que, assim, não, eu treinei para me fazer minha prova solo e eu quero que todo mundo faz a prova solo. Na minha cabeça, a estratégia era isso, entendeu? Eu queria que cada um faz a sua prova sozinho, que ninguém entra na conversa de ninguém, no ritmo de ninguém, e essa foi minha cabeça. E eu tinha muito em mente que o primeiro plano meu ali era separar o Silvestrinho do Fantasma, porque eu sei que os dois, eles sozinhos já são fortes, os dois juntos é mais forte ainda, pelo fato deles treinar, vamos dizer, juntos, ser da região, isso aumenta a chance deles. E depois depois eles fez lá em Domity esse ano, juntos. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não falam sobre essa prova suficiente. Que eles fez na chuva, naquela percurso em Domity juntos, é absurdo. É Então, absurdamente absurdo. sim, então, mas tudo isso é visto, é estudado, é pensado, né? Tipo assim, eu acho que talvez eu tive esse olhar, esse momento que eu guardei para mim. Eu sei disso, que eu tinha que separar deles. É difícil acontecer, fazer isso, mas eu estava preparado para que isso acontecesse. Então, esse foi a primeira estratégia minha. E isso não quer dizer que as próximas provas vai ser a mesma estratégia. Agora, a próxima prova já é outra estratégia. Então, não adianta eles pensar que vai ser essa que já é outra. Você não tá mostrando as suas cartas aqui. Eu tô pegando isso. Mas se tinha um plano A, tinha um ponto se tinha que cair no plano B durante essa prova, porque que eu estava ouvindo seus planos, você estava fazendo melhor do que você estava esperando. Porque que Sim. eu vi, a ideia de você de chegar na nativa e depois nativa até o fim, eu acho que você estava em frente dos tempos que eu vi, mas isso é verdade? Eu estava um pouco acima, um pouco à frente do que eu estava esperando. Em torno de 10 minutos, mais ou menos. Mas eu tinha treinado, eu treinei para isso, para me fazer mais ou menos naquele tempo a prova, entendeu? Eu tinha todo o tempo já na minha cabeça. E a partir do momento que eu cheguei na toca, eu calculei ali mais ou menos baixo, 5, 10 minutos de frente. E aí eu pensei comigo, eu com 10 minutos na serra fina de entrada, era uma grande oportunidade. Então eu abracei essa causa e falei assim, vou seguir meu plano A. Tá dando certo, não tem porquê. E foi o que eu fiz. E nesse até o fim, plano A. Nossa, é Sim. tão raro numa outra maratona que seu plano A é o único plano que você precisa usar. Eu acho que para mim isso nunca, nenhuma vez aconteceu. Então, eu acho que é Eu, incrível, cara. não, eu já cheguei a usar, eu fiz algumas provas com plano A, mas é difícil lidar com isso, né? Dá certo, né? É que tudo bateu muito certo, era para ter acontecido mesmo. Eu sempre chego para largar com plano A, mas normalmente eu chego na chegada com planos tipo M, N, ou não sei. Mas Sim. é raro, raro que plano A dá tão certo quanto deu para você, cara. Sim. Qual foi o momento, tipo, a ficha caiu, ok. Eu acho que Silverstream não vai me pegar. Você estava recebendo notícia de pessoas de onde estava Salinho? Você estava querendo ouvir isso? Não, eu não estava recebendo notícia, eu estava tentando, mas eles não passavam para mim, eles não tinham tempo do rádio, os pessoal do PC. E aí eu comecei a me calcular pela serra, pelos pontos que eu passava. Eu passava em tal ponto e marcava e ia até tal ponto. E aí eu olhava para trás e eles não tinham chegado nesse ponto ainda. Então eu já sabia, eu calculei mais ou menos por esse. Eu tive esse norte, sabe como é que é, né? Não sei se você entendeu a maneira. Então, você nem no Campo do Muro, você nem viu a lanterna de Silverstream? Eu vi na hora que eu estava no meio dela, mais ou menos, subindo o Campo do Muro. Só que ele estava na estrada muito lá embaixo. E eu lembro que ele até deu uma olhada, eu até falei para ele isso, que ele deu uma olhadinha meio que para cima do Campo do Muro, mas eu acho que ele nem imaginava que era o Campo do Muro. Ele olhou meio que, naquele momento eu vi que ele olhou meio que para cima, no sentido meu, sim,
E aí eu até apaguei a lanterna, coloquei a mão na lanterna assim, falei, assim, opa, vou usar a minha estratégia. Isso já estava no plano A, né? Então, pá, apaguei a lanterna e ele cortou o olhar, eu estendi, falei, agora eu continuo. Então, Cara, isso é uma tudo isso é boa. estratégia. É uma boa, mas vamos lá. Campo do Moro quase vale a pena para alguém te ver lá, porque esse pedaço te engana. Porque você vai vendo alguém no Campo do Moro, você pensa, puxa, ela está logo em frente de mim, ela está Sim, quase, sim. quase dá para tocar a pessoa. Mas, na É, verdade, ela está tipo 20 minutos em frente de é você. exatamente isso. Foi o que eu calculei, pelas contas minhas, já era 20 minutos. Uhum. Tanto é que no final ele chegou com 7 minutos de frente, atrás, né, no caso. Mas eu tirei um pouco o pé, não que eu queria que ele aproximasse, mas para mim não tinha sentido também abrir tanto dele. Para mim era vitória, não importa se é 10 minutos ou 1 segundo. Vitória é vitória. Então eu queria, entre aspas, chegar inteiro também na chegada, chegar bem, não tinha por que eu se matar, chegar me arrastando lá no final, dando tudo. Eu já tinha os tempos tudo na cabeça. E chegando aí na cidade, você tinha um mar de pessoas, você tinha pessoas do outro lado do mundo que viajou só para ver esse momento incrível de você chegando na sua terra, na sua cidade, na sua prova, o presidente da prova, chegando aí. Como foi para cruzar a chegada aí? Foi uma. É, foi, Explica. foi, foi uma sensação muito, muito forte, assim, sabe? Até hoje, assim, tem hora que eu sinto meio em êxtase, assim, sabe? Essa imagem, ela, quase todo dia, ela vem na minha cabeça, sabe? Não, tá difícil de esquecer isso, é uma sensação muito boa. Eu tive muitos momentos ali, igual eu contei dessa história, eu tive muitas outras histórias ali depois da prova, muitos abraços forte, sentimental ali por essa vitória. Então, eu acho que não era só eu que estava querendo isso, tinha um público muito grande aguardando essa chegada. Cara, mas logo depois, você já mudou o foco. Você já estava olhando para o nosso próximo e agora a gente está na pré-Paraty. E quanto tempo passou para você, tipo, aproveitar esse momento de tanto prazer, tão especial e até quando você já mudou a mente, foi tipo, não, agora Paraty. Quanto tempo? Então, foi praticamente quase uma semana para me virar essa chave. Foi uma semana, na verdade, para me virar essa chave, mas assim, foi meio que forçado, assim, tá muito em cima, sabe? Na verdade, eu não queria viver essa prova agora. Eu queria aproveitar mais esse momento, não o momento só da vitória, mas eu queria aproveitar mais esse momento do esporte que eu gosto, com mais prazer, com menos, vamos dizer, menos cobrança, entendeu? Eu tive nesse ciclo aí, nesse período do ano, foi, vamos dizer, muita pressão de mim mesmo, entendeu? E eu me cobrei muito, eu deixei de fazer muita coisa, igual bike mesmo, que eu gosto de fazer bastante, eu deixei de fazer muitos rolês de bike, não pensando em treino, em prazer, eu gosto de fazer muito por prazer, e eu deixei de fazer muito isso, deixei de fazer muitas viagens com a minha esposa, então teve muita coisa envolvida. Teve período que eu deixei de trabalhar para me treinar específico para essa prova. Então foi muita coisa e eu queria mais esse momento. Então, só que como tá um mês e é o TMB, aí eu falei assim, não, mais um mês eu acho que eu aguento essa pressão, essa carga. Então, vamos esperar passar isso para a gente ver o que eu penso mais para frente. Então, e vamos falar sobre esse frente daqui em 2 semanas e meia agora, a gente tem Paraty, UTMB Paraty chegando. Você já estava lá em Paraty para ver o percurso, que eu achei isso foi incrível, mas pode falar sobre isso, a preparação para Paraty agora? Sim, claro. Então, eu tive lá em Paraty, eu já conheço lá também a região. Eu não fiz o percurso completo, não fiz parte não tenho GPX, o pessoal anda pedindo para mim, porque esse
pelo que eu pesquisei, ele passa em propriedades particular, então acredito eu por isso que não foi liberado esse GPX para fazer o percurso. Então eu fiz trechos que eu conheço lá, que eu sei que vai passar em prova, mas não quer dizer que eu fiz o percurso inteiro. Eu já conheço antes lá também, já não é de hoje que eu frequento Paraty, então foi muito bom para me sentir o clima como que tá lá, a sensação térmica, isso para mim é muito importante, porque eu sou de um lugar, vamos dizer, serrano, mais frio, então isso para mim é um ponto importante de eu estar lá também, pensando nisso. Olhando o percurso, é mais quilômetros. La Mission foi 80, o Paraty é 110, ou 107 no fim. Ah, mas parece que Paraty é muito mais corrível. Porque que estou ouvindo, que eu sei sobre o percurso. Como você está preparando diferente? Você mudou o seu estilo de treinamento? Eu dei uma mudada no meu treinamento, porque sabendo que é um percurso mais corrível, porém tá muito em cima, tá difícil se adaptar a essas mudanças, né? Porque é muito próximo, porque querendo ou não, nessa semana também a gente envolve muito descanso também, né? A gente acabou de fazer uma prova e uma baita performance, então não dá para também mudar da água para o vinho e querer levar de uma vez. É complicado e a gente tem que colocar na mente e saber o caminho mais certo para tentar fazer o melhor. E que você está pensando, Oriana? Porque a gente tem. Vai ser um grande pro. A gente sabia entrando lá missão que seria uma coisa ainda mais. Todo ano vai crescendo essa prova, lá missão. Sim. E ainda mais especial, ainda mais especial. E esse ano foi. Chegou num nível muito alto, não só para você, mas acho que para todo mundo Foi que geral, acho que participou, foi para todo ainda mundo. mais para você. Mas pode falar. Não, acho que aumentou geral, né? Para todo mundo foi muito bom, né? Mas tudo no papel para ti é uma prova que a gente não conhece porque nunca aconteceu. Tudo no papel parece que a gente tem mais um grande e lindo prova chegando aqui. Sim, eu O que também você está imagino. esperando para isso? O que você está É, esperando? assim, eu acho que vai ser uma disputa mais ou menos tipo La Misson, vai ter bastante gente que a gente está acostumado na prova, disputando na prova, né? Porém, fora isso, tá muito em aberto, né? Tá muito em interrogação. A gente não sabe o público de fora, né? O que vem para nós. Mas eu acho que isso vai ser muito bom, vai acrescentar bastante pro nível nosso, pro treino, para a gente ver se realmente a gente está preparado, talvez, para enfrentar eles ou eles aqui. Eu acho que vai ser bem bacana, bem válido isso. E você tá, tipo, La Mission, eu acho que mais ou menos os trechos que pessoas vai, ok, o primeiro, a largada até o Toco do Lobo, até a narrativa, e a gente vai quebrando coisas. Você tem uma ideia, olhando no mapa, como você vai quebrar em partes É, essa 110? eu não cheguei a estudar 100% ainda, mas eu já tenho um pouco a coisa em mente pelo treino que eu fiz lá, mas 100% eu ainda não consegui estudar. Uma coisa eu tenho certeza, a estratégia vai ser outra. Vai ser uma estratégia muito diferente. Quem tá ouvindo, pegando, tipo, como a gente falou, a gente sei na nossa galera quem tem potencial de brilhar mais, depende do Eu percurso. acho que vai ser uma prova, vai ser diferente para todo mundo, né, que teve na Lamson. Eu acho que vai ter mudanças de colocações totalmente diferentes do que foi na Lamson. Eu acredito que vai ser um pouco assim. Você acha que a gente tá entrando, porque tem umas provas, tem Paraty novo e depois Paraty a gente tem Mons. Você acha que a gente está entrando onde a gente vai ter tipo três clássicos todo ano, tipo assim, e vai virar quem vai fazer os três, quem vai fazer só dois, quem
Você acha que é isso? Quem vai fazer tipo o hat trick e fazer os três? Então, eu acho que quem está na frente ali vai começar daqui uns anos a selecionar, né? Eu acho que nós, brasileiros, não estamos preparados ainda para pegar três provas assim em alta performance. Pensando no estilo de vida nosso, né? O trabalho, o dia a dia. E não é nem pelo treino nosso. Acho que o dia a dia ele compromete muito. Isso envolve muita coisa, é pesado. Eu Mas não, com isso, você sabe, vai ser várias pessoas que vai tentar. É tipo, não, não, talvez não sim. tenha condições, mas a gente vai tentar. Não, sim, eu E, acho que vai ter bastante gente tentando, mas eu acho que o resultado não vai ser tão positivo nas três, assim. Entendeu? ei, Eu não acho que é errado, não estou falando que é errado fazer as três, mas eu acho que, no meu olhar, que o resultado não vai ser tão positivo nas três como a pessoa talvez esteja imaginando. Tipo, igual uhum. eu ganhei lá em Sol, não quer dizer que eu vou ganhar Paraty e Monza, isso não quer dizer. Eu acho que é muito difícil eu suportar a carga de três provas tão grande em seguida, assim, em alta performance. E eu hoje eu não me vejo assim, pensando em mim. E voltando a essa coisa de perfil, é difícil imaginar alguém tendo perfil para ganhar os três também, para brilhar um depois do outro nos três, onde pode fazer uma prova tão técnica no início de La Mission e depois fazer uma prova tão corrível de Paraty e que É, parece, eu nunca fiz, eu não sei, e depois faz uma prova bem misturada de novo de Mons. É difícil, mas eu tô chutando. Eu acho que vai ser mais pessoas fazendo do que a gente está esperando. E eu acho que com o tempo, talvez o primeiro ano vai ser difícil, a gente vai ver pessoas quebrando, mas eu vou falar agora, eu acho que em uns anos vai ser tipo, a gente vai desenvolver uma técnica de treinar para para suportar a carga das três para provas. isso, para saber como que o mínimo eu tenho que fazer para chegar pronto para a missão e depois que eu tenho que ajustes eu tenho que fazer para ficar pronto para ti. Eu acho que isso vai vir um jogo para pessoas. Não, eu acredito nisso mais para frente também. Eu não vejo isso hoje, talvez Uhum. para este ano, mas para daqui para frente eu imagino e acredito nisso também, essa mudança da gente se adaptar. Porque, querendo ou não, eu acho que mudou muito para melhor para todo mundo, não só para mim. Eu acho que todo mundo evoluiu, então eu vejo isso muito positivo. Sem dúvida. Mas com isso, tipo, você entrou o ano tentando fazer o skyrunning também. E isso foi uma outra coisa que entrou esse ano. A gente mal tocou disso, mas Sim, esse ano, eu falei várias vezes nesse podcast, esse é o ano do Sky. É tipo, esse é o ano, tipo, a gente viu muitas pessoas tentando fazer o circuito do Sky, sim, a gente viu várias pessoas na Europa, tipo, brilhando na Europa, em sim. todas as idades, mas eu acho que a gente vai ver pessoas vai começar, pessoas em frente vai perceber, não dá para fazer tudo. Ah, Um, não dá, não dá. e com isso, uma coisa com overtraining, uma coisa, overracing, pode ser alguma coisa também, porque fazer tantas provas é uma carga grande mental também. Colocar essa pressão, viajar, tudo isso. Quais sinais você olha em si mesmo para ver, tipo, ok, não, ou Wellington, calma, para um pouquinho, não tenta fazer demais. Você tem sinais entre isso, tipo, porque é fácil ver tudo aí, quer fazer tudo. Não, com certeza. Acho que todos nós já vivemos esse momento disso, né? De querer correr toda a prova, de querer fazer tudo, igual o Sky, de querer uma seleção para o Mundial, né? A gente quer tudo, mas depois a gente vai entendendo que não dá para fazer tudo, né? Tipo, igual o Sky mesmo, a gente tentar uma vaga para o Mundial. É legal tudo, mas eu acho que o primeiro passo aí a pessoa já tem que pensar lá na frente, né? E se eu conseguir a vaga, vai valer a pena? Eu vou fazer por prazer? Acho que talvez a pessoa tenha que pensar lá na frente do que antes de começar. Eu falo que por mim mesmo, que eu já tive
vamos dizer, quase que uma oportunidade eu já tive de ir para o Mundial e eu descartei essa opção pelo fato de não me sentir preparado de ir para o Mundial, porque eu sempre falei para meus amigos, Mundial para mim não importa eu estar lá falando que eu fiz um Mundial e não me sentir preparado. Talvez eu possa ir e não ganhar. Hoje a chance nossa no Brasil é muito grande, é muito difícil de ganhar um Mundial. Eu sei disso que se eu for lá, hoje eu não ganho. Mas se eu for com uma mente que eu me sinto preparado, eu acho que é muito mais prazeroso eu falar que eu fiz um Mundial do que conseguir a vaga e falar assim, eu já fui no Mundial da vida. Isso para mim não tem significado, eu acho que não vale a pena. Então, eu acho que tem dois lados de ir para o Mundial aí. E essa coisa de planejar seu ano, e eu sei é difícil às vezes, porque se tem oportunidades que vai surgindo durante o ano que você não estava esperando. Tipo, tem uma prova nova, ou tem uma oportunidade, tipo, mundial, ou de repente eles mudaram as regras de alguma coisa, e é difícil falar não às vezes, mas eu estou esperando que, ano por ano, a gente vai ver mais pensamento, como você falou aí, de pensar não só a próxima prova, mas se fazer bem nessa prova, eu vou qualificar para alguma coisa e se fazer a coisa depois disso, eu estou Vai ser pronto para válido, né? fazer isso. Tem que É, pensar se vai ser válido, né? Porque porque, talvez a pessoa investe tanto, né? Igual você falou, tem viagem, tem logística, e aí chega na parte final, que é para ele concluir, aí ele não vale a pena. Então é muita coisa envolvida, né? cara, parte, as mudanças, as coisas que está crescendo aqui no Brasil, é apoio e trabalhando com marcas. E eu sei você está trabalhando com Salomon. Pode falar um pouquinho sobre essa relação e o que isso significa para você como corredor? Sim. Então, hoje eu estou na sala, tem me ajudado bastante, principalmente neste ano na missão, não que nos outros anteriores, mas eles abraçaram a causa, né? Confiaram no projeto, em todo o trabalho e isso está me ajudando bastante, porque eu não preciso me preocupar com o equipamento. Hoje eu tenho o equipamento que eu preciso, o equipamento apropriado, adequado para isso, e isso me ajuda bastante. Eu não tenho que ficar pensando assim, eu não posso ficar, eu tenho que poupar esse tênis porque eu tenho só certas provas, e nisso eu deixo de treinar porque eu não tenho, porque vai gastar o tênis ou vai gastar um colete. Então, isso para mim é muito positivo. Deu ter o equipamento na hora que eu preciso. Isso aí é muito válido para a gente que tenta levar mais o nível na frente. Cara, muito obrigado por seu tempo. E falando sobre sua evolução pessoalmente, a evolução do nosso esporte aqui no Brasil, é muito legal. Me dá muito prazer saber. Eu conheci o presidente antes de ser o presidente mesmo. E ver essa evolução do esporte e de você também, porque não, é muito, muito legal ver tudo isso crescendo, você crescendo no esporte como pessoa também. Sempre um prazer ver você e Michele nas provas, ou só passeando lá em Passa Quatro. Cara, muito obrigado por seu tempo e parabéns, parabéns para esse ano incrível que se está escrevendo e em breve a gente vai escrever mais. Com certeza, eu que agradeço estar mais uma vez com você aí. Para mim a gente sempre conversa, né, pelo WhatsApp. Para mim é sempre um prazer estar falando com você. A gente são um amigaço das antigas, né, desde o Desafio das Serras, já tivemos encontro na Serra Fina, em outras provas. Então, ter você como um amigo e estar fazendo sempre poder compartilhar com o público, né, as minhas estratégias, minhas provas, a minha vida durante todo o ciclo. É sempre muito um prazer estar com vocês. Eu que agradeço demais. Cara, bom demais. E até em breve em Paraty. Com certeza a gente se vê lá. Grande abraço.